Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje traz uma abordagem sobre a crise que toma conta da vizinha Venezuela. Na verdade, o país de Nicolás Maduro enfrenta uma junção de crises: política, econômica, social. A oposição ao governo continua denunciando aos organismos internacionais uma espécie de ditadura com a supressão de direitos, a perseguição política. A população sofre com a falta de tudo: água, energia, comida, remédios. Os protestos populares, ondas de saques, confrontos entre civis e policiais nas ruas da capital Caracas, tudo isso pinta um quadro desolador de um país que está em chamas. Uma das premiações mais prestigiadas do mundo da fotografia, o World Press Photo reconheceu em abril o clique do fotógrafo venezuelano Ronaldo Schmidt, da agência France Press, como a foto do ano de 2017. The winner of the World Press Photo of the Year is Ronaldo Schmidt. Um país em chamas é como a foto do ano apresenta a Venezuela. A imagem mostra o estudante Víctor Salazar, de 28 anos, envolto nas chamas depois da explosão de uma moto militar. Los manifestantes tomaron una moto de la Guardia Nacional, la estaban quemando y uno de los manifestantes la golpeó y la moto explotó. Yo estaba muy cerca de ese sitio, yo estaba a muy poucos metros. Victor teve queimaduras em 70% do corpo. Ele era um dos diversos manifestantes que participavam de um dos incontáveis protestos que constantemente tomam conta das ruas de Caracas, capital venezuelana. O país de Nicolás Maduro atravessa uma terrível e profunda crise nos aspectos político, econômico e social. Maduro está no poder desde 2013, após a morte de Hugo Chávez, de quem ele era o vice. E desde que assumiu a presidência, enfrenta uma forte resistência da oposição, que passou a incentivar a população a ir às ruas, em sinal de desacordo com as políticas do chavismo. O tenente-coronel do exército venezuelano, Hugo Chávez, assumiu o poder em 1999, eleito democraticamente para a presidência do país. Antes disso, ele tinha tentado um golpe de Estado em fevereiro de 1992. Fracassou. Mesmo preso, liderou outra tentativa de golpe, também fracassada, no fim daquele mesmo ano. Finalmente eleito, Chávez passou a implementar políticas do chamado socialismo do século XXI. No me imagino a Venezuela sino grande. Sob o comando da política bolivariana, a Venezuela se descobriu dona da maior reserva de petróleo do mundo. Era a chave para a perpetuação do poder socialista. 96% da renda do país vem do petróleo. O ouro negro garantiu aos 14 anos de Hugo Chávez como presidente as divisas necessárias para manter políticas assistencialistas. Essas ações foram fundamentais para que Hugo Chávez conseguisse ser eleito para 4 mandatos. O líder socialista se tornou uma figura de destaque na América Latina
e a retórica sempre dura contra o que chamava de imperialismo dos Estados Unidos garantiu, inclusive, o apoio de povos árabes. Em 2009, Hugo Chávez se tornou uma espécie de herói para o povo palestino. O então presidente havia expulsado o embaixador de Israel em Caracas como resposta a um ataque israelense contra a faixa de Gaza. Mas depois de 14 anos de poder, a vitória de Chávez nas urnas na eleição de outubro de 2012 foi apertada. O socialista venceu com 54% dos votos contra 45% do opositor Henrique Capriles. Na eleição anterior, a vitória tinha sido de 25 pontos percentuais à frente do oponente. Uma clara mensagem da população de que, em 2012, o modelo do governo já causava alguma insatisfação. No entanto, eleito em outubro, Chávez não chegou a assumir. Lutava contra um câncer havia 2 anos. Foi operado 4 vezes em Cuba, onde também seguiu com os tratamentos de quimioterapia. Iniciándose un conjunto de exámenes de diagnóstico que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor. No final de 2012, a 4ª cirurgia foi complexa e o governo passou a dar notas evasivas sobre a saúde do líder. Chávez ficou fora do país de dezembro a fevereiro. Nesse período, o governo mostrou apenas uma foto para comprovar que o líder estava vivo em resposta às alegações da oposição. Na imagem, ele aparece sorridente na maca, ao lado das 2 filhas. Antes mesmo de iniciar a última etapa do tratamento, o comandante se precaveu. Ao admitir a gravidade do caso, convocou o povo a votar em seu herdeiro político, caso o pior ocorresse. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Mas o agravamento do caso foi irreversível. En el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. A notícia abalou os seguidores do chavismo na Venezuela e causou comoção entre admiradores em outros países. E como era esperado, Nicolás Maduro foi eleito e manteve a política de endurecimento contra o imperialismo americano. Um sentimento de mudança teve início quando a oposição conseguiu maioria na Assembleia Nacional. Parecia o recomeço de possibilidades de diálogo, já que o governo precisaria negociar com opositores para implementar políticas e leis. Mas foi justamente o fortalecimento da oposição que causou ainda mais problemas no país. O governo usou o poder que tem sobre o judiciário e declarou o parlamento como ilegítimo. O Tribunal Supremo de Justiça, corte máxima do país, sob as ordens do presidente, assumiu as funções do parlamento. O movimento foi chamado de golpe de Estado pelos deputados opositores. E depois da repercussão negativa, que foi notícia no mundo todo, o TSJ voltou atrás e devolveu à Assembleia as prerrogativas garantidas pela Constituição.
Mas o parlamento unicameral da Venezuela ainda foi vítima de outro golpe. Também em 2017, a Assembleia comemorava os 206 anos de independência do país, quando partidários de Maduro atacaram o local com o apoio da Guarda Nacional Bolivariana. O episódio deixou dezenas de feridos e fez os parlamentares e funcionários ficarem entrincheirados dentro do edifício, cercado por civis agressivos e armados. Um mês depois, um policial sequestrou um helicóptero militar e fez ataques contra prédios de instituições públicas do país. A estabelecer el orden constitucional. Tiros e granadas foram disparados contra o Ministério do Interior e contra o Tribunal Supremo de Justiça. No ve que la están tirando del helicóptero, estoy temblando. ¡Ay! ¡Ay, dos tiros! Em vídeos, o autor do ataque se apresentou como porta-voz de um grupo formado por militares, policiais e civis em busca de equilíbrio contra o governo de Maduro. Listos y dispuestos a continuar con nuestra lucha férrea por la liberación de nuestra Ator misión. amador, Oscar Pérez explorou vídeos na internet para denunciar abusos do regime e se tornou inimigo público de Nicolás Maduro. Maduro, tu poder se acabó. ¿Qué quiere Venezuela? A saga de Pérez terminou em janeiro de 2018. Considerado terrorista pelo governo, ele e o grupo que liderava foram caçados pelas autoridades. E Pérez postou os últimos minutos do confronto no Instagram, dizendo que tentou se entregar, mas que a ordem para os agentes era de execução contra o grupo. Venezuela no quiere que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. ¡Allá! 2 agentes também morreram na ação. Están matando. Venezuela, Dios es nuestro escudo. Nosotros somos su espada, pero la espada verdadera son... A morte de Oscar Pérez o transformou em um símbolo da luta opositora contra Nicolás Maduro. No cenário político, os opositores tentaram implementar um referendo revogatório para tirar o mandato de Maduro. O movimento é previsto na Constituição venezuelana. A oposição cumpriu os prazos, colheu as milhares de assinaturas exigidas e esperava levar à votação a pergunta sobre a continuidade do governo Maduro. Mas a resposta do regime foi dura. O Conselho Nacional Eleitoral, o órgão dominado pelo governo, simplesmente anulou o processo. Mesmo assim, a oposição organizou a votação em caráter não oficial em 2017. 7.200.000 eleitores foram às urnas. 6.300.000 deles, 98% do total, disseram não a Maduro. Ao mesmo tempo, o governo armava uma nova tentativa de garantir superpoderes para o presidente. Maduro organizou a eleição de uma Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição. Mas o grupo, formado exclusivamente por chavistas, também tomou o lugar da Assembleia Nacional, então dominada pela oposição. Foi a forma legalizada de Maduro para destituir a oposição no Congresso e criar meios de se manter no poder. A política fundamentada em autoritarismo na Venezuela é, sem dúvida, a raiz dos males que golpeiam as esperanças, a liberdade e o bem-estar que o socialismo de Hugo Chávez prometia aos cidadãos, hoje em fuga, buscando inclusive a ajuda do imperialismo americano combatido pelo chavismo.
E a gente faz uma pausa agora, depois do intervalo, como a Venezuela entrou nessa espiral descendente e os impactos que causam sofrimento a uma população desesperançosa.